Existem alguns pequenos detalhes que por muitas pessoas podem passar despercebidos, coisas que em sua maioria ficaram escondidas nos menores dos detalhes ou que por algum motivo só foram mostradas no mangá, seja lá qual for o motivo da Toei. E aqui nesse vídeo é nesses detalhes que nós vamos focar. Bora lá! Marinefordの頂上戦争でマルコか誰だっけ分かってねえのかよ。元白ひげの腹心。とっても珍しい悪魔の実の能力者らしいぞ。珍しいパイナップルみたいな。Pessoal, como de costume, todos os links na descrição de qualquer rede minha. Agora eu criei um Twitter, ainda não tô usando, mas em breve eu posso começar a usar, então segue lá. E sim, eu sei, eu atrasei o vídeo. Me perdoem, acontece, vai. Sem mais nenhum tipo de enrolação, meus caros, o primeiro detalhe que eu gostaria de ressaltar aqui com vocês é o fato de uma personagem que eu comentei no último vídeo, a Madame Charlie, e sua relação sanguínea com Arlong, já que os dois são irmãos. Esse daqui eu acabei descobrindo inclusive só no último vídeo mesmo, quando eu tava dando uma olhadinha na wiki da Charlie. E até que tu consegue notar algumas das coisas que são parecidas, visto que mesmo a Charlie sendo uma sereia e o Arlong um tritão, ambos têm algumas inspirações de tubarões em seus corpos. E esses dois aqui também compartilham de um passado bem triste, com o Arlong tendo sido abandonado no distrito dos Homens Peixe, ainda quando era apenas uma criança, e lá ele se criou até seus 15 anos, quando seu pai, ou pelo menos um cara que dizia ser seu pai, apareceu com uma criança, a Charlie, que era a sua irmã, com o único ponto de ser uma irmã de outra mãe. Isso faz com que a Charlie seja a irmã mais nova do Arlong, com ela tendo 29 anos hoje em dia, e em contrapartida Arlong tendo 41. Isso é algo que inclusive não foi dito em um SBS, nem em nenhum outro tipo de mídia externa. Foi nos apresentado no mangá mesmo com o Holly Jones se referindo ao irmão da Madame sendo Arlong. Um fato que pelo menos pra mim passou sem ser notado por um bom tempo. O próximo é um que algumas pessoas já sabem, principalmente aqueles que leem o mangá, já que fica bem mais explícito quando alguém está pensando ou não. E esse detalhe é que do bando dos Chapéus de Palha, o Luffy é o único que os pensamentos quase nunca são escutados, mostrados e nem nada. Os momentos que alguma situação assim ocorre são bem raros, e eu particularmente só consegui achar, numa rápida pesquisa de 5 minutos, o ato final de Skypiea, quando o Luffy faz o sino de Shandor ecoar e ele começa a falar nos seus pensamentos, perguntando para o descendente de Noland se ele consegue escutar o barulho do sino, querendo passar a mensagem que a Cidade de Ouro sempre esteve lá, assim também como quando o Luffy estava se infiltrando em Impel Down, onde tiveram algumas ocasiões que ele teve balões de pensamento sobre ele. Esse detalhe da personalidade do Luffy já foi respondido em um SBS pelo Oda, e o motivo é que o Luffy é uma pessoa simples, que fala o que pensa, e para ele, ações valem mais do que palavras. Ou seja, tudo que o Luffy tá pensando, ele tá falando, sem nenhum filtro nem nada. Luffy é uma pessoa de coração puro. Isso também reflete que o Luffy, por conta disso, normalmente toma medida das suas ações antes de pensar. Uma coisa tipo o Deku fez quando viu o Bakugou preso com aquele monstro. O próximo detalhe é algo envolvendo o chapéu do Chopper. Todo mundo sabe que o design da nossa Rena mudou um bocado depois do time skip. E uma das coisas que mais representava o Chopper era o seu chapeuzinho vermelho, aquele chapéu que significa bastante pra ele. Foi simplesmente trocado por um novo. Eu acho que deve ter bastante gente que não curtiu isso, mas ainda bem que não foi bem o que aconteceu, já que o chapéu antigo ainda tá com ele, mas agora tem uma proteção em formato de círculo em volta, uma simples modificação. O próximo já é algo que só foi mostrado no mangá, já que no anime a cena de fundo foi cortada, mas em apenas um painel do mangá foi mostrada uma pequena relação problemática que dois piratas possuem, o atirador do bando do Ruivo, Yasop, e o espadachim da tripulação do falecido Barba Branca, Vista. Essa situação dá pra ser passada bem despercebida, já que, como eu falei, só é mostrada em um painel do mangá do final da Guerra de Marineford, quando o Shanks está falando com o Marco para eles pararem de lutar e recuarem. Podemos ver os dois ali de fundo se olhando com cara de birrentos. Essa relação entre os dois inclusive não é especulação, porque no livro de informações de One Piece, o Blue Jeep, é dito que aconteceu alguma coisa no passado entre o atirador e o espadachim que causou essa reação que ambos tiveram. Quem sabe quando o bando do Shanks não for mostrado mais a fundo não seja contada essa história. Agora vamos dar uma voltada na linha do tempo, até o primeiro capítulo do mangá, e é pra falar sobre um personagem com um contexto um pouco parecido com o Panda Man.
e esse daqui é o Minatomo, ou os Minatomos. Tu pode reconhecer ele um pouco por conta de uma aparição mais recente no anime, agora em 1 ano, mas ele foi criado há bastante tempo, como uma pequena sátira para explicar o porquê do Higuma, o bandido da montanha do início do anime, entrou no bar que o Shanks e o Luffy estavam, quebrando a porta do bar, e depois, quando saiu, a porta estava magicamente consertada. E a resposta é que quem consertou foi o Minatomo enquanto os bandidos estavam no bar. De acordo com Oda, Minatomo é um carpinteiro que não consegue passar por uma porta quebrada sem repará-la. Ele chegou até a fazer algumas aparições não canônicas no anime, durante a saga do East Blue e de Alabasta, mas esse cara aqui vive no East Blue. A gente ainda tem também o Minatomo de Wano, que é o líder de um grupo de carpinteiros que o Frank tinha entrado. Ele é parente do cara do East Blue, com a diferença que ele vive no lugar de origem dele. O outro Minatomo do East Blue é descendente de alguém do país de Wano, só que em algum momento esses ancestrais saíram de Wano indo parar no East Blue. Provavelmente o Minatomo do East Blue tá ligado com o pessoal do clã Shimotsuki, que foi parar lá, como por exemplo o mestre do Zoro. Ainda em Wano temos outro personagem para falar sobre, dessa vez da chaleira de chá do Tenguyama, que no caso é um usuário de Akuma no Mi, sendo mais um exemplo de objetos que comeram frutos. Isso em particular é algo estranho de se ver pelo motivo de que Wano é um país isolado do mundo, e a única pessoa que conseguiu fazer um objeto comer uma fruta de maneira intencional até hoje foi o Vegapunk, fora que eles nem sabem o que é uma Akuma no Mi. E no caso, essa chaleira comeu a fruta Inu Inu no Mi modelo Tanuki, ou Guaxinim. Continuando para uma coisa que no último vídeo uma outra pessoa chegou a comentar sobre, é a Miss Golden Week, e o fato dela não ter uma Akuma no Mi. As habilidades dela funcionam de uma maneira parecida com a hipnose do Django, como o Oda já nos respondeu em um SBS. Inclusive, achar que ela é uma usuária de um fruto é completamente compreensível, visto que não tem muito uma explicação para o que ela faz. Mas fazer o quê? É só mais uma curiosidade. Já indo pro próximo fato, tem uma coisa bem estranha que existe em Impel Down. E essa coisa estranha é o nível 5.5 que existe lá sem ser de noção, nem dos carcereiros e nem do Magalhães. E no caso, nós temos a informação de quem foi que criou aquele lugar. O nível 5.5 foi criado pelo Morley, um dos comandantes do exército revolucionário, sendo ele da parte oeste. Morley é um gigante de 160 anos e um Okama. Ele comeu a Oshi Oshi no Mi, que basicamente o permite empurrar coisas com uma facilidade bem grande. E nesse meio todo, ele fez o nível 5.5 há mais de 100 anos atrás, quando o exército revolucionário ainda nem existia. Naquela época, ele era um pirata que foi preso e escapou de Impel Down, acabando por ter criado o nível 5.5 nesse meio tempo ali, fazendo também ele ser a primeira pessoa a fugir de Impel Down, e não Shiki o Leão Dourado. Um dos últimos detalhes que eu vou colocar aqui, pelo menos nesse vídeo, tem a ver com a Robin, e não tem a ver com a mudança de tom de pele que ela teve depois do time skip. Mas o que eu quero ressaltar aqui é como a Robin, nos momentos mais recentes, tem começado a chamar as pessoas pelo apelido que o Luffy dá a elas. Como por exemplo, Bartolomeu, que a Robin chama de Galo, que foi o nome que o Luffy deu, mostrando como a Robin e o Luffy, apesar da diferença de intelecto, ainda compartilham de um mesmo neurônio. Que em partes é porque ela provavelmente entende como o Luffy pensa. Assim, ela pode ajudar ele a entender melhor as coisas. Um outro exemplo ainda é de quando o Luffy está tentando lembrar de quem é Marco, e a Robin o lembra dizendo que ele é um cara que parece com um abacaxi. Agora uma coisinha que não é tão confirmada, mas é curiosa, e é do cara do chapéu de palha que aparentemente foi o primeiro a despertar algum tipo de haki, sendo ele o Zoro em Alabasta durante a sua luta com o Mr. One. O negócio é, aqui em Wano, nós ficamos por saber que a respiração de todas as coisas é uma maneira que o Wano tem para explicar o haki. A gente só não sabe como ter certeza de qual haki é. Poderia ser tanto o haki do armamento avançado, ou a maneira como eu pensaria melhor que fosse haki da observação. Isso também não é tão louco de se imaginar, já que tem outros personagens que já usaram haki sem saber da existência. Mas se o Zoro realmente estava usando o haki, isso dá pra ele uma pequena coroa de primeiro membro a utilizar-se do mesmo, bem antes de sequer qualquer pessoa ter mencionado o que era haki. E agora, o último que eu vou deixar em aberto aqui, nós não temos nenhum pirata em One Piece, por mais estereotipado que seja, que use um tapa-olho. Inclusive já até teve uma revista que o Oda falou sobre, que não é que ele não goste de um tapa-olho, é só que pra ele, um tapa-olho é um símbolo
supremo do que é um pirata e o que é ser um pirata. Quem sabe com isso, talvez o Luffy não tenha um tapa-olho no final da obra, ou se não o Barba Negra, ou até o Shanks, visto que ele já tem uma cicatriz no meio do olho, ou o Zoro que já é cego de um olho. Enfim, essa é mais uma curiosidade. E tu, sabe de alguma coisa que eu não mencionei aqui nesse vídeo? Um detalhezinho que só tu conseguiu descobrir? Se sim, deixa eu ficar sabendo aqui pelos comentários. Eu tô sempre ligado ali, então é só mandar essa mensagem e esperar que eu vou responder em algum momento. Esse vídeo tá ficando mais ou menos por aqui, eu espero que tu tenha gostado. Não se esquece de apoiar o canal se inscrevendo aqui embaixo. E eu tô ficando por aqui e falou!